Estamos de volta e a gente acompanha agora a segunda parte de uma entrevista exclusiva com a senadora Daniela Ribeiro, primeira mulher eleita da Secretaria do Senado. A entrevista foi concedida à TV Senado. A parlamentar explica como pretende dar prioridade para questões de desigualdade de gênero, apresentando o programa Antes que Aconteça, que fortalece a rede de apoio às mulheres em situação de violência doméstica, com olhar especial para prevenção. A Câmara dos Deputados, eles têm um programa de combate à violência política de gênero, que é uma parceria com a primeira secretaria de lá. O Senado tem o Observatório da Mulher, dedicado a combater a violência política de gênero também. Na função de primeira secretária, que já tem essa experiência de formação de mulheres e de atração, né, de mulheres para a política, a senhora tem alguma ação que a senhora está planejando? Então, inclusive, assim, a gente valorizar o que nós temos, né? Nessa casa, nós temos o Observatório da Mulher e temos o Instituto Data Senado, que, para que a gente possa fazer qualquer ação, a primeira coisa é fazermos a avaliação, ou seja, pesquisa de dados, ter dados e números, é como nossa casa. Para eu saber o que é que eu vou comprar no supermercado, eu antes vou olhar na minha despensa, o que é que está faltando, né, e o que é que precisa ser comprado. Então, é valorizar o Data Senado, que é um instituto que, inclusive, é muito melhor do que vários institutos que se apresentam com números e dados, inclusive, sobre vários, diversos temas e também muito relacionado à mulher. E desenvolver uma metodologia própria de trabalho, né, que já é reconhecida. Uma metodologia própria e que entrevista nessa metodologia, ela tem uma vertente que ela pega muito mais, vamos dizer assim, o recorte do país do que por si só, um recorte que alguns institutos que são até, vamos dizer, mais falados ou mais famosos por estarem na mídia o tempo todo, mas que não tem o expertise e não tem o trabalho que o Data Senado e que o Observatório da Mulher tem. Então, o que a gente precisa fazer? Eu acho que, antes de tudo, é ter um trabalho, e é o que eu quero fazer agora nesses 2 anos, a gente tem um trabalho voltado para uma maior divulgação do que é o Instituto Data Senado, do que é o Observatório da Mulher e do que quanto o Brasil pode se utilizar, né, dessa ferramenta. E também a gente ter nessa discussão, porque a partir desses dados e números, podemos desenvolver não só programas, que aí eu quero falar do programa que nós desenvolvemos a partir da minha passagem pela Comissão Mista do Orçamento, que é o Antes que Aconteça, que é um programa no que tange a violência doméstica contra a mulher, mas é também para que a gente possa traçar até, inclusive, chegarmos até a questão da própria inteligência artificial, o próprio trabalho que a gente pode fazer com a mulher nesse sentido de tecnologia, porque nós estamos em um mundo onde o tempo inteiro se avança na tecnologia, né? Estamos aí tratando aqui na Câmara Federal, né, agora, do projeto de tecnologia de informação e inteligência artificial. E nós sabemos que hoje, vamos lá, nós temos dentro dessas pesquisas que se tem no próprio Observatório da Mulher, a questão da tornozeleira eletrônica, se o funcionamento, se isso é eficaz ou não, e a gente já viu que não. Então, nós já estamos desenvolvendo, e aí a gente quer apresentar, e aí na Universidade Federal, na Universidade Estadual, na Paraíba, dentro do Parque Tecnológico, uma ferramenta que é o Smartwatch, para poder colocar, que aí sim, você confere o batimento cardíaco. Não tem como, se você tirar e colocar em outra pessoa, é como a digital. Cada um tem a sua, tem o seu, não dá para ser igual. Então, aí sim, você tem como cuidar do agressor e da mulher, porque os maiores problemas que nós temos hoje... A mulher hoje, recebeu um alerta de aproximação. Isso, de alerta de aproximação, porque 70% dos casos de feminicídio, as mulheres têm medida protetiva, mas, lamentavelmente, não funciona o sistema para protegê-las, né, junto a essa questão da medida protetiva. Então, o que eu quero aproveitar nesse momento de estar como secretário no Observatório, junto ao Observatório da Mulher, é aproveitar o que a gente tem. É o que nós temos, que é essa equipe maravilhosa, super competente, que faz um trabalho dedicado, eu preciso dizer, que é dedicado porque você vê nos olhos, o brilho nos olhos, assim como vejo em você de gostar do que faz, a gente vê a alegria é o brilho nos olhos. E o coração, né, e o comprometimento e a competência. Tem coisa melhor de você juntar tudo isso e mulheres se unindo para que a gente possa trabalhar. Então, eu acho que a gente tem muito para dar. E temos que aproveitar ter uma primeira mulher na secretaria para esses avanços, estarmos unidos todos, inclusive, dentro desse escopo que tem a primeira secretaria, nesse guarda-chuva de tantas ações, a gente aproveitar para as mulheres terem vez. Eu quero que elas, como diz, me usem dentro desse contexto, elas possam me usar
porque foi assim, eu estando na comissão de orçamento, abrimos essa rubrica pela primeira vez no país para recurso para a violência contra a mulher, coisa que não tinha acontecido antes. Então, ou seja, é a oportunidade que nós mulheres temos, né, de entendermos as nossas necessidades, as nossas nuances, nós sabemos, nós entendemos o que é ter TPM, o que é para ter uma menopausa, o que é você vivenciar os nossos hormônios. Então, eu sei muito bem, o homem não entende, não sabe disso. Por mais que ele tenha um compromisso com outras pessoas, eu não digo que ele não possa nos representar e que mulher só pode votar se for mulher. Não, eu sei que tem homens que são sensíveis, mas eu sei que a gente sente, por exemplo, se eu falar com o prefeito, com os prefeitos que chegam no meu estado, notadamente, eles vão pedir sim pelo recurso para a saúde, para equipamentos, mas sou eu, como mulher, que vou persistir no mamógrafo, porque eu sei da necessidade que tem uma mulher, e principalmente uma mulher carente, mulher que mora distante, para ter, e que o câncer que mais mata é aquele que mais previne, tem condições de se prevenir, que é o câncer de mama. Mas um homem vai ter essa sensibilidade? Mas não porque ele não queira ou porque ele é mau, não é isso, ele vai muito falar sobre ele. E aí também eu levo para o outro lado. A mulher, da mesma forma que a mulher tem toda a condição de estar no orçamento, de estar, né, discutindo outras questões que sejam de Estado, né, de governo, que sejam outras questões, que não seja só colocado em espaço que possa defender temas de mulheres femininos. E como é essa experiência de mulher na comissão de orçamento, que é uma comissão majoritariamente masculina sempre? A primeira é interessante, porque a primeira reunião que eu olhei para a mesa, eu digo, Jesus, aqui precisamos, porque não tem microfone. Nós temos a voz fina, né? Eles têm a vantagem da voz mais grossa. Aí eu disse, gente, vamos começar. Acho que tinha uns 30 homens assim ao redor, né? Na mesa, uns 20, uns 25 homens assim. E eu na ponta da mesa. E aí eu falava, gente, vamos começar. Daqui a pouco, aí disseram, tem um apitozinho aí, tem uma sirenezinha aí, toca aí, uma campainha. Aí eu toquei, nada. Gente, eu me levantei, dei um tapa na mesa. Gente, eu preciso do silêncio de vocês para a gente começar. Então, assim, você tem que. A partir daí, todo mundo entende, porque às vezes primeiro você precisa chegar, né, com os pés, fisicamente, para que as pessoas possam compreender um pouco de quem você é, da sua personalidade, da sua forma, e vão começar a entender que as mulheres podem discutir esse tema. Porque eu não fui a primeira mulher a assumir a comissão de orçamento, mas eu tenho certeza que também foi difícil para elas. Porque também é difícil para os homens serem, eu entendo também, por conta que nós estamos em fase de transição de uma cultura, né? É isso que a gente está vivenciando. Então, na hora que eu cheguei, só esse dia eu precisei fazer isso. Foi de criança, vamos dizer, como criança, que a gente educa e diz a primeira vez, não pega no dedo da tomada, senão você vai se machucar. Aí a criança vai, aí quando vai novamente, você tem que avisar que ela vai levar uma surra. Então ela tem que levar uma palmadinha, eu sou a favor, então, uma palmadinha, sem espancamento, sem violência. Mas eu quero dizer que com educação também, porque o que eu fiz foi bater na mesa assim, porque aí todo mundo sentiu que eu estava falando realmente sério, mas com o sorriso, eu disse, gente, eu preciso do silêncio de vocês para começar a reunião.